temos desde a primeira barreira aí colocada 26 meses. E para vocês verem a importância dessas ecobarreiras, antes nós recolhíamos por mês do Rio Negro entre 650 a 700 toneladas de lixo. Vocês são testemunhas, aquele transbordo que a gente faz lá no bairro do Santo Antônio, de todo o lixo que a gente coloca naquelas balsas. A partir das ecobarreiras, a gente tem conseguido diminuir a quantidade de lixo retirada do Rio Negro, porque a gente segura nas ecobarreiras. Isso, uma quantidade de aproximadamente 300 toneladas, em média, entre 250 e 300 toneladas de lixo mês. Me ajudem aí, vocês que podem fazer uma multiplicação, 26 meses vezes 300, nós vamos chegar aí a 7.800, 8.000 toneladas de lixo que deixaram de chegar no Rio Negro. Portanto, essa é uma ação que nós já implantamos na cidade de Manaus e que é um exemplo de preservação dos nossos mananciais e de sustentabilidade. Isso é um ativo ambiental. A COP já está acontecendo lá em Belém e essa ação aqui, ela é fundamental, porque o lixo que a gente segura aqui, ele não chega no Grande Rio Negro, que não vai chegar no Rio Amazonas, que não vai poluir os oceanos, que não vai poluir. Então, essa é uma ação sustentável da Prefeitura de Preservação e que tem aí um ativo ambiental e que esse lixo ele é reciclado e é isso que se discute na COP, a questão da preservação e da diminuição das emissões de gases na atmosfera. Então, nós estamos aqui com mais um projeto ambientalmente correto e com essa implantação da 12ª, nós vamos daqui agora partir para o Igarapé do 40, ali atrás onde era o PAC, o antigo PAC, e aí a gente fecha os igarapés que são afluentes do Rio Negro. Alguma pergunta? Prefeito, bom dia. Quais são as metas do projeto a partir de agora, a implantação geral que a Prefeitura pretende alcançar no futuro? Vejam aqui nesse lugar que eu estou aqui, ó, essa plataforma aqui é o Rio Negro. Esses rios, pequenos rios que são os igarapés, são afluentes do Rio Negro. Desde aqui, do Igarapé da 13 de Maio, a bacia do Educandos, a bacia da Aparecida e do Tarumã. Todos os rios, eles desembocam para cá. E se a gente conter esse lixo antes de chegar no Rio Negro, nós estamos fazendo um belo trabalho ambiental e deixando um legado da nossa geração. Então, a nossa meta é diminuir ainda mais, de aumentar de 300 para até 400 a 450 toneladas de lixo, segurando nas ecobarreiras para diminuir a quantidade de lixo que chega no Rio Negro. A COP30 ela vai discutir ações futuras para preservação. Nós já temos plantado, por exemplo, as ecobarreiras. Aqui são 300 toneladas mês. Nós já estamos na fase de implantação do nosso aterro sanitário. Nós vamos fazer ali a transição energética. Vamos aproveitar o gás metano e transformá-lo em biometano. Já nos próximos meses aqui na nossa cidade. Vou te dar um exemplo aqui de sustentabilidade que tem aqui, inclusive aferido pelo Banco Mundial, que está em Manaus. O Banco Mundial está hoje em Manaus, amanhã em Manaus, e domingo eles vão para Belém, que nós vamos para lá participar de painéis com o Banco Mundial. Nós já compramos mais de 400 ônibus Euro 6, que são ônibus Euro 6, aqueles ônibus que a gente coloca no transporte coletivo.
eles poluem menos 75% dos ônibus convencionais que existiam. Com isso, nós deixamos de emitir centenas de milhares de toneladas de partículas poluentes na atmosfera. Isso é o chamado sequestro de carbono. É por isso que a gente vai levar para a COP aquilo que nós já fazemos e que nós queremos ampliar. Com isso, a Bolsa Ambiental aferiu que todas as ações feitas pela Prefeitura, até agora feitas e até 2028, podem nos proporcionar 500 milhões de reais, ou 500 milhões de dólares em compensações ambientais. Nós preservamos, por exemplo, plantamos 26 mil mudas de árvores. Tudo isso ativa o ambiental, e nós deixamos de poluir, estamos sequestrando, estamos melhorando o meio ambiente, deixamos de emitir partículas poluentes e a gente vai ser remunerado pela preservação. E Manaus é a segunda maior capital do Brasil em extensão territorial. Nós somos 7 vezes maior que São Paulo e 9 vezes maior que o Rio de Janeiro, só para vocês entenderem. E nós temos só 7% desse território urbano. E nós temos muito a ganhar com a preservação. E Manaus, ela não vai fazer, já está fazendo e vai ampliar. E com os recursos dessa Bolsa de Valores Verde, que a B3, juntamente com o Banco Mundial, estão aferindo a verificação e a valoração de todos os serviços que nós estamos fazendo, nós temos uma perspectiva futura muito promissora para a cidade de Manaus. Serão 500 milhões de dólares até 2028. Isso porque o governo brasileiro já criou uma secretaria ligada ao Ministério da Fazenda para poder captar esses recursos. Inclusive ontem, em Belém, o Banco Mundial, com o governo norueguês, com o governo da Alemanha, que hoje vai colocar recursos, o governo da França, 5 bilhões de dólares. 5 bilhões e 500 milhões de dólares para investir em projetos ambientalmente que ajudem a preservar o meio ambiente e diminuam as emissões de gases do planeta do nosso planeta. Essa ação vai ser apresentada na COP25. Como o senhor avalia o papel geral de Manaus nesse cenário global de sustentabilidade? E de que forma essa experiência das ecobarreiras podem inspirar, influenciar as outras cidades da Amazônia a adotar o projeto? Olha, nós já recebemos visitas de outras cidades e o Banco Mundial recomenda as ações que a Prefeitura de Manaus tem feito. Nós temos o nosso plano municipal de mudanças climáticas, o plano municipal de arborização, o plano municipal de drenagem. Sabe uma coisa que Manaus avançou muito? No saneamento básico. Vejam, quando eu assumi, Manaus tinha 16% de cobertura de saneamento básico, esgoto recolhido e tratado. Hoje, nós estamos com 38%, vamos finalizar o ano com 39,5% e até 2033, 90% da cidade com cobertura de esgoto tratado. Isso é um dos maiores percentuais do Brasil. Isso também, por exemplo, há 2 semanas atrás, a Água de Manaus, que é a concessionária, entregou uma estação de tratamento que ela construiu, recursos dela, concessão da prefeitura e um terreno doado pelo governo do estado. Eles vão tratar o esgoto ali que cai no Igarapé do 40 e devolver uma água reaproveitada. Igualmente nós estamos fazendo com a Lagoa de Chorume, lá do nosso aterro, que vai servir aquela água tirada da Lagoa de Chorume, vai servir para irrigação e também para hidrossequeadura. Rende para a cidade de Manaus está muito grande e é isso que nós estamos verificando e valorando para que a gente possa ser remunerado. Prefeito, você já respondeu essa pergunta, mas eu gostaria de saber quanto que essas ecobarreiras representam de economia do município, em vista a coleta desse resíduo. Olha, não é economia, é mais despesa. Porque a cada barreira dessa que a gente coloca, a gente tem que colocar carro, tem que colocar pessoas para recolher, equipamentos para recolher. Mas ela sai mais barato porque
eu alugar balsa, alugar a máquina, aquela reta escavadeira para tirar. Inclusive, vou até comunicar ao Sabarreiros, eu recebi no meu Instagram, eu mostrando as ecobarreiras que eu fiz um vídeo há 3 dias atrás, um cidadão com uma ideia, um cidadão de Manaus com uma ideia para mecanizar a retirada do lixo, sem precisar colocar os nossos agentes de limpeza lá dentro do Igarapé, como vocês estão vendo. Porque é um trabalho manual muito custoso. E se nós mecanizarmos em cada barreira dessa, nós vamos ter agilizado o nosso serviço. Prefeito, um dos principais desafios da cidade de Manaus é a conscientização ambiental. Quem falou? Não adianta a prefeitura simplesmente fazer o papel dela, colocar a barreira, se a população continua jogando lixo. E aí a gente vê esse tragédia que acontece principalmente na de tempestade, que a gente tem que falar sobre esse apelo que deve ser feito na cidade. Só viveremos numa cidade melhor quando todos nós assumimos a responsabilidade que a nossa cidade é responsabilidade coletiva. A cidade de Manaus ela não é de responsabilidade só do prefeito, do secretário, dos nossos agentes de limpeza. É responsabilidade de cada cidadão dar destino correto aos resíduos sólidos produzidos na sua residência, o lixo produzido na sua residência. Esse lixo que a gente recolhe desses igarapés através da ecobarreira, eles não são jogados direto no igarapé. O povo ele não joga direto no igarapé. É que ele descarta de forma incorreta. E quando a chuva vem, observe, vocês que são jornalistas, depois de uma chuva, veja o igarapé aqui, ó, não tem lixo. Depois de uma chuva, passem em qualquer uma ecobarreira nossa, para vocês verem a quantidade de lixo que se acumula. É exatamente esse descarte que tem que ser feito com a conscientização da população, educação ambiental. A gente visita as ecobarreiras que tem a maior quantidade de lixo. Nós temos uma equipe de mais de 40 profissionais, a conscientização ambiental para pedir para as pessoas descartarem de forma adequada. Então, se a população se educar, se a população colaborar, se todos tomarem para si a responsabilidade de poder destinar o seu resíduo sólido da forma correta, nós vamos viver numa cidade melhor e estaremos contribuindo também para o meio ambiente. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Valeu.